O entrevistado de hoje iniciou sua carreira na política em Mato Grosso no ano de 2018, com mais de 11 mil votos, ficando na primeira suplência de deputado estadual. Em 2022, disputou a eleição e foi eleito com mais de 44 mil votos, defendendo o lema bolsonarista: Deus, Pátria, Família e Liberdade, além de atuar na defesa dos produtores rurais. É autor do livro A Socialização da Reforma Agrária e a Distribuição da Miséria e ministrante de palestras em diversos locais do Brasil sobre a vida e trabalho no campo. Deputado Gilberto Catani, é um prazer recebê-lo hoje nos estúdios do Mídia News. Muito obrigado por ter aceitado a entrevista. O prazer é todo nosso. Obrigado a vocês por nos receber aqui e dar a oportunidade que a gente fale sobre a Assembleia Legislativa, a nossa ação como parlamentar e tudo mais que for pertinente aí. Obrigado. Deputado, iniciando nossa conversa a respeito de um tema que foi bastante discutido nas últimas semanas e talvez até o principal tópico dentro da Assembleia, que foi a eleição da mesa diretora. Definida na quarta-feira, a chapa encabeçada pelo presidente Max Russi foi eleita. O senhor acha que depois dessa data de decisão, as disputas internas devem ficar definitivamente pacificadas ou haverá alguma rusga? Não, eu acho que não tem nada nem mais a ser discutido, né? Uma vez que foi eleita a chapa e foi eleita por unanimidade, né? Eu acho que não tem nada mais a ser discutido. É página virada e daqui para frente é vida que segue dentro da Assembleia, né? Essa chapa só vai assumir em fevereiro do ano que vem, né? Ainda tem esse resto de mandato da atual chapa e eu creio que está tudo certo, não tem nada para ser resolvido ainda não, tá? O senhor disputava aí a vice-presidência com o Júlio Campos, ao menos ele era o seu adversário mais citado. Acabou que Júlio ficou com a primeira vice-presidência e o senhor com a segunda. De certa forma, o senhor se sentiu insatisfeito com essa colocação? Não, de forma nenhuma, até porque eu achei justo, porque nós conseguimos colocar dois do PL na chapa, né? Com o meu recuo para a segunda vice-presidência, o deputado Eliseu Nascimento também ganhou uma cadeira na mesa, que é nosso correligionário do PL. Então, eu acho que está tudo bem, está tudo em ordem. O senhor acredita, então, que a representatividade do PL na chapa seja mais importante do que ter a primeira vice-presidência? Com certeza, porque isso nos denota mais força para o partido e para lutar pelas causas que nós acreditamos. Então, eu nem titubeei quando isso foi apresentado. Eu acho que vale muito mais a gente ter um parceiro a mais, né, do que sozinhos entrarmos numa briga que também ainda não tínhamos certeza de vitória ou não, né? Então o partido ficou fortalecido, a chapa ficou fortalecida e nós, né, de uma maneira particular também nos sentimos assim. Deputado, saindo do âmbito estadual da Assembleia, vindo para uma questão mais municipal, esse ano, o PL disputa a Prefeitura de Cuiabá com o seu colega, deputado Abílio Brunini, lançando a candidatura a prefeito. Ele aparece nas pesquisas como o mais lembrado pela intenção de voto dos eleitores, mas ele também aparece como o mais rejeitado. O senhor acha que ele deve conseguir superar esse obstáculo e conseguir se eleger? Eu acho isso natural, né? Uma vez que você tem um posicionamento, é que nem você jogar futebol, né? Se você entrar no time dos com camisa, os sem camisa são seu adversário e vice-versa, né? Então você tem um time que você escolheu o seu time, logicamente o adversário está contra você, né? Essa questão da rejeição do Abílio é justamente aqueles que iriam rejeitar o Abílio em qualquer situação, porque são contrários à ideologia, são contrários às ideias, são contrários às obras que a direita tem realizado. Então isso é natural no meu entendimento, né? Logicamente que falando em pesquisa e política, essa coisa toda aí, existem vários especialistas e cientistas políticos que têm uma visão totalmente diferente da minha, né? Eu vejo por esse lado. E acho que o Abílio é sim uma grande oportunidade de Cuiabá realmente entrar nos eixos, né, que perdeu essa oportunidade no passado e deu no que deu, né? Nós tivemos aí mais de 20 operações aí só na saúde de Cuiabá, sem contar o resto, né? Então eu acho que é a hora realmente do povo cuiabano
pensar realmente e escolher o que é melhor para a sua cidade. No meu entendimento, é o Abílio. E o senhor considera que as polêmicas, né, que o Abílio já se envolveu no passado, e também que os adversários, né, usam como argumento o uso excessivo de redes sociais, pode manchar a imagem dele, ter manchado a imagem do partido também aqui em Cuiabá? De forma nenhuma. Primeiro que o uso excessivo das redes sociais não existe. Né? Por exemplo, as redes sociais são para isso mesmo. Não existe um excesso de uso, né? Uma vez que você está se comunicando com a sociedade, quanto mais, melhor, no meu entendimento. Né? Estou aqui expondo a minha opinião. Né? Quanto à questão de escândalos, foi que você falou aí, né? De polêmicas, né? Polêmicas e tal. Se eu fosse ligar para as polêmicas, eu não seria o mais indicado a falar, porque também todo mundo me considera polêmico, né? Mas as polêmicas em si, eu diria que nós temos que analisar uma a uma, né? Nenhuma dessas polêmicas, elas foram sem causa. Todas elas tiveram uma causa de acontecer, ou seja, uma discussão que é pertinente aos deputados fazerem, que o Abílio tem feito muito bem. Então, tipo assim, se a gente for falar das polêmicas, nós temos que enumerá-las, nominá-las e discuti-las, né? Por que aconteceu tal ato, tal hora, em tal lugar com o Abílio? Porque ele estava defendendo alguma coisa, algum lado, né? Ele estava certo, ele estava errado, nós teríamos que discutir todas. Né? Nós não podemos generalizar e falar o Abílio é polêmico porque se envolveu em muitas polêmicas, né? Eu não concordo com isso, até porque eu me encaixo nisso também, né? Eu acho que cada polêmica tem a sua razão de existir, né? E muitas delas em defesa da sociedade. Uhum. Falando num cenário mais geral aqui no estado, né, em 2022 nas eleições o PL teve muita força aqui em Mato Grosso e agora a gente vem para uma eleição municipal. Só que o Bolsonaro, né, tá inelegível nessa situação. O senhor acha que aqui no estado o partido perdeu essa força, talvez abriu uma brecha maior ali para a esquerda ou ainda é dominante? Muito dominante. Bolsonaro está inelegível porque fez uma reunião com embaixadores, o que é um absurdo, né? Essa questão de se o Bolsonaro traz voto ou não é muito simples, basta você ver ele andando. Hoje, por exemplo, ele está no Nordeste, se não me engano, no Recife, né? Ele não consegue andar na rua. São duas situações. O Bolsonaro não consegue andar na rua porque o povo ama tanto que para ele em qualquer lugar e não deixa ele andar, né? O Lula não consegue andar na rua porque o povo não suporta ver ele na rua, isso é bem diferente. Então eu acredito que o Bolsonaro não é o Bolsonaro, a pessoa dele em si, mas sim o que ele representa. Ele representa, principalmente para o estado do Mato Grosso, uma segurança jurídica no agronegócio, por exemplo. Né? Ele representa a defesa da família, ele representa o patriotismo, ele representa o cristianismo. Isso tudo são valores que são pátrios e são valores essenciais para qualquer povo, né? Principalmente para o nosso povo do estado do Mato Grosso. Né? Então eu acho que o que ele representa é que faz essa onda, como muitos gostam de chamar. Né? Mas essa onda nem chegou na crista ainda. Tá? Se Deus quiser, nós vamos ter aí nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, muitas pessoas que realmente representam esse sentimento que nós temos aí, que é realmente um país com mais desenvolvimento, com livre mercado e com valores sendo respeitados. Uhum. E o senhor é uma voz ativa também no partido, né? E a gente vê aí, faltam 2 anos, né? Mas temos aí as eleições em 2026. O senhor, quem o senhor pensa que no PL pode representar bem nessa disputa, caso, né, o Bolsonaro não consiga reverter essa inelegibilidade? Eu tenho 3 candidatos à presidência da República em 2026. É o Jair, o Messias e o Bolsonaro. O Bolsonaro vai estar elegível. E nós vamos tê-lo como presidente. E essa é a nossa esperança, nossa expectativa, porque não é possível que isso não aconteça. Uma vez que, repito, é um absurdo esse caso da inelegibilidade do Bolsonaro, porque fez uma reunião com embaixadores. Isso nada mais é do que uma perseguição política e com certeza ela vai ser revertida. Deputado, mas ainda sobre essa pergunta, não tem, digamos assim, muito espaço para suposições na política. O senhor não acha que tem aí bons nomes da direita cotados para continuarem a mensagem do Bolsonaro? Por exemplo, nós temos um nome bastante comentado, que é o do governador de São Paulo, Tarcísio, que disse que não vai tentar a reeleição. Mas tem outros nomes surgindo, como o próprio deputado federal Nicolas Ferreira, vem se mostrando aí uma força jovem da direita. Para o senhor, quem seria um bom representante aí para disputar a presidência? É até difícil de falar. Primeiro dizer que o Nicolas não vai ter idade ainda, infelizmente, né? Então por isso nós precisamos do Bolsonaro. Ninguém criou tantas lideranças políticas no nosso país, na história do nosso país,
desde que nós existimos como país, como o Bolsonaro. Bolsonaro criou inúmeras, você não consegue contar. Né? Hoje, se você fosse falar de pessoas valorosas dentro da política da direita, como o próprio Tarcísio que você citou, como o próprio astronauta Marcos Pontes, como a Damares, como a própria Michele, ainda temos o Eduardo, ainda temos o Nicolas, ainda temos o Flávio, temos o Carlos, você passa aí pelos deputados federais, nós temos aqui excelentes profissionais como o Zé Medeiros, né? Excelentes nomes, enfim, nomes não faltariam de liderança que o Bolsonaro criou. Mas a questão é que o fato do Bolsonaro ser o nosso candidato é o que todos querem. Por exemplo, o Tarcísio. São Paulo é praticamente um país dentro do nosso país. Né? A economia de São Paulo, a pujança de São Paulo, o povo de São Paulo é muito importante para o país. Então, o Tarcísio, ele tem a aprovação da maioria dos paulistanos. Né? Tirar o Tarcísio de São Paulo para, de repente, arriscarmos uma outra pessoa, não seria coerente. Né? Então o Tarcísio, para nós, se ele ficar mais um governo em São Paulo, é muito importante para a direita. Né? E depois, claro, pode vir a presidência, como pode também ser candidato, todos podem. O Bolsonaro é o único cara que não impede ninguém de ser nada, pelo contrário. Quando o Bolsonaro falava sobre as lideranças que tínhamos, como o próprio Tarcísio, se foi feita uma obra, ele não saía dizendo que eu fiz a obra tal, ele falava, não, o Tarcísio fez a ponte do Abunã. Né, levava o Tarcísio lá para andar de moto, né? Tinha um negócio na tecnologia, não, foi o Marcos Pontes que fez. Tinha um negócio lá nos direitos humanos, foi a Damares que fez. A Damares fez a primeira vez que o Ministério foi o Ministério da Família, foi a Damares que fez. Né? Enfim, ele sempre criou lideranças e nunca se colocou empecilhos diante delas. Ele não colocou, mas ele é o nosso preterido aí ao cargo de presidência. A emergência, então, não seria encontrar um nome, mas sim tentar levar Bolsonaro à disputa novamente. Com certeza, ele tem todo o direito de disputar. Deputado, voltando aqui para o Estado, há possibilidade, em 2026, apontada pelo próprio governador Mauro Mendes, de o candidato mais forte ser o Otaviano Pivetta ao governo do Estado. O senhor crê que ele tem feito um bom trabalho, o Otaviano Pivetta? Caso ele saia para disputa a governador, o senhor pretende apoiá-lo? Como está aí essa visão a longo prazo? Eu acredito que o Otaviano Pivetta, inclusive, é de Lucas do Rio Verde, onde eu me criei, né? Nosso conterrâneo lá. Foi um assentado da reforma agrária, que se tornou o maior produtor de soja do planeta Terra, vindo de um assentamento que é Lucas do Rio Verde. Um assentamento real, não esse que tem agora aí, essa falácia de reforma agrária, mas o que realmente acontecia de fato. É uma pessoa espetacular e excepcional. Eu não tenho absolutamente nada em desfavor dele, pelo contrário. Acho ele um cara extremamente inteligente, um cara capacitado, enfim, todas as qualidades que o Mato Grosso precisa para se desenvolver. Porém, o meu candidato a governador em 2026 vai ser indicado pelo presidente Bolsonaro. Se o presidente Bolsonaro indicar alguém, esse alguém vai ter o meu apoio. Segundo o Medeiros, Bolsonaro já deu aval para essa... Perdão, estou confundindo as perguntas, cancela. Deputado, agora nós tivemos aí um debate um tanto quanto polêmico a respeito do assentamento Itanhangá. Os lotes bastante valorizados, uma disputa por terras. O senhor, enquanto morador de assentamento, produtor rural, como avalia a possibilidade de famílias serem retiradas de lá? Uma covardia sem precedente na história. Aquelas pessoas, eu conheço o Itanhangá desde o seu nascimento, elas estão assentadas lá desde 1995, quando começou o assentamento Itanhangá. O INCRA não deu a elas o direito de propriedade que está previsto em contrato de assentado, está previsto no Estatuto da Terra, está previsto na Lei da Reforma Agrária, que elas deveriam ter o seu título de propriedade depois do 10º ano. Uma vez que o governo não cumpriu a sua parte, não deu esse título de propriedade, está agora oprimindo as pessoas, porque as pessoas não se enquadram mais como clientes da Reforma Agrária, porque eles querem que ele se enquadre de quando ele chegou lá. Quando ele chegou, obviamente, se enquadrava. Depois de 30 anos de trabalho, 25 anos de trabalho, é lógico que a pessoa cresceu. Se ele conseguiu comprar uma vaca e um touro, ele com 10 anos já não tem mais onde colocar tanto gado de tanto que multiplicou. Então, hoje,
o que está acontecendo no Itaiangá é uma covardia orquestrada pelo governo federal através do INCRA, usando a justiça para conseguir o seu intento, e está tentando retirar produtores rurais legítimos que foram assentados pelo próprio INCRA lá no Itaiangá, através de denúncias de movimentos sociais, para colocar pessoas que são invasores de terra, na verdade, que estão lá no Itaiangá, em cima de um lote que foi retomado de uma família honesta e digna e entregue para movimentos sociais para construir lá um acampamento para tentar tomar lote das pessoas que estão lá. Essa é a verdade do Itaiangá. E usaram para isso a Polícia Federal com várias ações, com várias operações, a Operação Terra Prometida, depois a Operação, esqueci o nome, teve outra operação lá, todas elas fraudulentas, porque não representam exatamente aquilo que acontece no Itaiangá, mas sim alguma coisa orquestrada para tentar defraudar os produtores que chegaram lá e desmataram, inclusive. Desmataram, cataram raiz, construíram suas casas e agora querem tomar deles. O senhor vê aí a possibilidade de estar acontecendo um esquema político e para quem apontaria a suspeita desse possível esquema político? Com certeza, não só um esquema político, uma manipulação de massas. Uma vez que você não dá o direito de propriedade para as pessoas, você tem ali o controle sobre essas pessoas, né? É como se você fosse num galinheiro e você jogasse milho para as galinhas. Você vai lá e pega um frango lá e mata ele para comer na frente de todas as galinhas. Você leva ele lá para você cozinhar ele, quando você voltar lá com um potinho de milho, todas as galinhas vão te agradecer por aquele milho. É isso que esse governo que está aí faz, né? E logicamente, os agentes desse governo no estado estão intimamente ligados. Na época que aconteceu esses primeiros atos que estão sendo agora vindo à tona no Itaiangá, que aconteceram lá atrás, o superintendente do INCRA era o Valdir Barranco, que hoje é deputado pelo PT, né? Ele é que começou tudo isso, né? Então, é isso. O benefício político eles têm através da manipulação das massas. Deputado, como então frear essa manipulação, esse jogo político? Cumprindo a lei. Eu acabei de dizer, a lei diz que no 10º ano o governo tem o dever e o assentado tem o direito de ter seu título de propriedade. Entrega seu título de propriedade e o cara segue a vida dele. O lote é dele, ele pagou, ele comprou e pagou. E não tem esse negócio de dar. É vendido, tá? Reforma agrária não é, ganhou um lote de terra. Não, é vendido. O Estado compra uma terra grande, corta em pequenas propriedades, põe a infraestrutura e vende a pequenos produtores. O cara paga, baixa as casas produtivas e recebe o seu título de propriedade. Até o 10º ano, isso está no contrato, isso está na lei. É só cumprir a lei. Se cumpriu a lei, deu o contrato, acabou. O senhor está fazendo essa cobrança já dentro da Assembleia em relação a esse assunto? Estou. Nós temos inclusive a CPI das invasões, né? Que é pertinente a esse assunto, porém o Itaiangá tem um diferencial, ele não é estadual, ele é um assentamento federal, então nós não temos legitimidade para realmente efetivarmos alguma coisa, né? Se fosse estadual pelo Intermate, a gente teria mais ação, uma ação mais efetiva, né? Como ele é federal, nós só podemos pedir e instruir e buscar os federais para que façam isso. O Coronel Fernando tem se dedicado muito nisso, o deputado Medeiros vai fazer agora uma audiência pública em Brasília especificamente sobre o Itaiangá, e também já digo às pessoas aí que vão assistir aí que nós temos um documentário no YouTube sobre o Itaiangá, onde a gente detalha especificamente, caso a caso, lá do que aconteceu. Agora, mudando um pouco de assunto, deputado, não tem como, né, conversar com o senhor sem falar da tragédia recente que aconteceu na sua família, infelizmente. Se passaram 20 dias, né, do assassinato da sua filha, e eu queria saber como o senhor e a sua esposa estão atualmente, né, como tem sido seguir a vida. Não seguimos, nós estamos abatidos, abalados, tristes, a gente ri por fora e chora por dentro, né? Ela sofre cada dia. De manhã cedo, quando você acorda, quando você tem um sonho ruim, né? E aí você acorda e fala, poxa, era um sonho, né? Que aconteceu alguma coisa ruim. A nós é o contrário. Todo dia que você acorda de manhã cedo, você percebe que, poxa, não era um sonho, né? Então, realmente, a nossa filha não existe mais. Um monstro tirou a vida dela de forma bruta, sem dó nem piedade, entende? Uma coisa que não tem explicação. E é isso, nós estamos sobrevivendo só, né? Quem sabe Deus pode nos confortar no futuro, mas por enquanto está sendo muito difícil. E a sua filha também deixou 2 netinhas, né, pequenas, que agora estão... uma netinha e um netinho. É um casalzinho. E
Como está sendo assim essa convivência e tentar explicar para eles, né, que são tão pequenos, essa ausência da mãe? Eles entendem que a mãe morreu, né? Eles só não compreendem o tamanho do problema que isso é, né? Eu acredito que para eles o impacto é grande, mas eles vão assimilar com o passar do tempo, né? Eles vão receber todo o nosso carinho, todo o nosso amor, ainda mais do que o que for possível, né, para eles e até além disso. Nós já estamos procurando aí auxílio psicológico também, tudo que for possível para a gente dar para eles, para que eles possam ter uma vida um pouco menos impactada com isso que aconteceu, eles vão ter. Deputado, a Raquel, ela vivia uma separação tumultuada, digamos assim, em que o senhor chegou a temer que em algum momento alguma coisa poderia acontecer com ela? Nunca imaginei, até porque a separação dela não estava tumultuada. Eles nos chamaram, falaram, olha, nós vamos se separar, nós já vamos vender as coisas, venderam o gado, separaram o dinheiro, ela estava com o dinheiro dela, ele estava com o dinheiro dele. Até o último dia, ele não nos deu demonstração nenhuma. Não tinha como nós imaginar que isso fosse acontecer. Por isso que eu digo para as pessoas, cuidado, porque você não imagina. Nós não tínhamos nem como ter uma noção de, puxa vida, né? Eu muitas vezes conversei com a Raquel, ele brigou com você, ele bate você. Não, pai, não. Grosso, ele sempre foi um menino grosso, né? Assim, estúpido, vou até dizer, mas em algumas situações, depois pediu desculpa e tudo bem, nunca agrediu ela fisicamente, nada que a gente pudesse falar, olha, aqui vai dar problema. Nós nunca imaginamos isso, né? Tanto é que no último dia, no dia do acontecimento, ele chegou de manhã cedo, ele já tinha deixado o irmão dele no mato, ele veio na nossa casa, ele almoçou conosco, com a Raquel, com as crianças, demos risada junto, depois ele foi com a Raquel e as crianças na casa, a Raquel tomou banho, depois a Raquel subiu para a vila, porque ela ia se arrumar para no outro dia vir aqui para Cuiabá para fazer uma amostra dos queijos dela. E o Romero ficou lá, foi com ela na casa, inclusive levou lanche para eles e tudo, para a parte da tarde. E ele deu banho nas crianças, trocou as crianças e depois levou as crianças para Itapurá para fazer a festa do Pedro, que era aniversário do Pedro, que é o netinho, né, mais velho, que no dia 19 era aniversário do Pedrinho, né? Então ele fez todo um álibi, tudo, e sabendo que o cara, ele já tinha levado o cara lá. Então ele é um camarada frio, calculista, um psicopata realmente, sabe? Um dissimulado, né? Que realmente até o último minuto ele nunca deixou transparecer. Eu tenho aqui, inclusive, no meu telefone, hoje ainda estava olhando as últimas conversas que eu tive com ele, né? Onde ele dizia que estava com o coração dilacerado, porque ele não queria se separar, mas que ele amava ela e que amava nós também. Eu falei para ele, não, você para nós é um filho, e de fato era. Ele era meu quarto filho. Eu tenho 3 filhos e eu considerava ele como tal, porque era o pai dos meus netos, né? O esposo da minha filha, então não tinha como ser diferente, né? Mas infelizmente, como te disse, não tinha como a gente perceber. E quando aconteceu, não tem mais o que você fazer. O senhor menciona esse carinho familiar, né, de quarto filho, que é até natural que os sogros sintam pelos genros. Dá para medir o tamanho da decepção que um acontecimento como esse representa? Não. Eu nem sei se é uma decepção. Eu acho que é como Judas e Jesus Cristo, por exemplo. Entende? É realmente uma traição, uma falta de amor por tudo que há em torno dele, né? Ele faltou com amor com tudo que há em torno dele, porque ele não destruiu só a vida da Raquel. Se o intuito dele era esse, ele não conseguiu, ele não destruiu a vida da Raquel, ele destruiu a vida da Raquel, dos filhos dele, da mãe dele, do irmão dele, a nossa, entende? Então, assim, é uma coisa que não é somente uma decepção. Na verdade, eu não sei dizer o sentimento que eu tenho, né? Mas com certeza não é uma simples decepção, é algo muito maior. Deputado, e havia conversas de que o senhor havia pedido para Raquel, isso eu quero confirmar com o senhor, que um dia antes do crime ela dormisse na casa do senhor. Isso aconteceu mesmo? Não, no dia do crime. Ela sempre dormia lá em casa. No dia antes do crime, acho que ela dormiu lá em casa com as crianças. Porque nós somos vizinhos e ela é nossa filha, o Romero não estava lá, ela estava conosco um dia antes.
quando nós jantamos na vila, que fica a 10 quilômetros da onde a gente mora. Quando nós jantamos, fizemos um lanche numa lanchonete lá, de um amigo nosso. A Raquel estava conosco, né, que ela subiu para a vila, como eu falei. Depois nós fomos para a vila, estávamos lanchando, ela chegou, fez um lanche conosco. E aí a mãe dela falou para ela: Raquel, vai lá para casa, você está sozinha? Ela falou: não, mãe, eu vou para casa que eu vou arrumar a mala, que amanhã eu vou cedo. Ela ia tirar o leite ainda e depois ela viria para Cuiabá. Eu vou arrumar minha mala, que amanhã eu só vou tirar o leite e vou ir levar os queijos. Tá bom. Aí nós fomos de caminhoneta para casa, ela ficou com a moto e ela foi de moto para casa. Quando ela foi para casa, ela passou na casa de uma amiga dela, pegou um vestido que tinha ficado lá para consertar, alguma coisa nesse sentido, e foi para casa. Quando ela chegou em casa, o camarada já estava esperando ela lá. E então, pelo que o senhor conta, né, não teve nenhum tipo de pressentimento, assim, de sentimento ruim naquele dia. O senhor, era só uma rotina de vocês, essa questão dela ficar na sua casa? Sim, era uma rotina, sempre. Para você ter uma noção, nós tínhamos um evento, era a abertura do rodeio no Itanhangá, né? E o prefeito Edu tinha nos convidado. E como lá do meu sítio é perto do Itanhangá, não é longe, eu falei: nós vamos sim. Aí nós tínhamos combinado com ela iria conosco, né? Ela iria conosco para o Itanhangá na quinta-feira. Se nós tivéssemos ido, não tinha acontecido, né? Aí o pessoal me ligou, falou: olha, deputado, quinta-feira é só abertura, né? Abertura só para as autoridades vão fazer a abertura do rodeio, mas sábado tem a entrega das monções que o senhor vai entregar para os pioneiros lá da cidade e tal, né? Aí o senhor tem que ir hoje, tem que ir sábado. Eu falei: não, então cancela hoje, vamos só sábado, né? E aí, se a gente soubesse, né? Mas depois que passou o acontecido, todo mundo sabe de tudo, né? Todo mundo sabia um monte de coisa, todo mundo falava um monte de coisa. Teve uma pessoa que até falou assim: se eu soubesse, eu tinha evitado isso aí. Né? Como assim? Poxa, se você podia evitar e não evitou, né? Então, assim, tem uma série de coisas que não adianta a gente ficar pensando porque é bobagem, né? Por exemplo, se a Raquel, se nós tivéssemos ido nesse evento, ela não tinha morrido, mas nós não fomos. Se ela tivesse ido dormir lá em casa, não tinha acontecido, mas ela não foi. Se nós tivéssemos ido com ela, não tinha acontecido, mas nós não fomos. Entende? Se ela tivesse ficado na casa da Camila, não tinha acontecido, mas não ficou, que é amiga dela. Uma série de coisas que poderiam, mas não aconteceu. Aconteceu exatamente aquilo que aconteceu de uma forma trágica, né? E o único culpado, ou os únicos culpados, são aquele que fez e aquele que combinou de fazer, né? Então... E o senhor comentou um pouco sobre essa relação, né, que o senhor tinha com o seu ex-genro. E eu queria saber como que era essa impressão que o senhor tinha do relacionamento deles, né? Do início do relacionamento, o casamento. Como que o senhor via a relação dos dois? Comentar um pouco mais. Então, essa relação deles você pode ver até nas próprias redes sociais. Eles viviam como um casal comum, um casal normal, um casal sempre estavam bem. Nós esse ano que passou fomos ao Pantanal, né? Conseguimos lá fazer uma viagem para o Pantanal, fomos pescar, fomos se divertir. Ele sempre pegava as crianças, ia pescar com o Pedrinho e a Maria, levava para a beira do rio. Normal, não tinha nada de diferente, não. Era um casal normal vivendo a vida deles. A separação, quando eles anunciaram, eles falaram algum motivo ou era só... Não, eles anunciaram sim, eles já não queriam mais, ela não queria mais, né? Ele não, ele sempre quis. Ele falou que ia lutar até o último momento, que ele queria ficar com ela, sempre que amava ela, de todo o entendimento dele e tal. Isso ele sempre falou, mas ela não queria mais, né? E já tinha se desvencilhado dele já. Eles já estavam afastados aí há algum tempo um do outro, né? E resolveram fazer a separação no papel só há 30 dias atrás. Agora mais um pouco, né? Acho que não, 60 dias aí. Mas enfim, era isso. Mas para nós era... Se você falar assim, mas era uma separação litigiosa, estavam brigando, isso, aquilo, não. Nunca teve uma discussão sobre nada. Entende? Isso a própria polícia, quando viu as conversas deles, notou que eles não brigavam assim por telefone, por causa de gado, por causa de dinheiro, por causa disso, por causa daquilo, nada disso, não tinha nada. Deputado, houve aquela questão de o senhor fazer um post nas redes sociais comentando que havia falsas acusações sobre o seu ex-genro, pediu inclusive que parassem de fazer essas acusações e o senhor depois esclareceu que teria sido uma estratégia para manter ele por perto. O senhor pode explicar melhor essa estratégia? Claro, eu quero te agradecer pela pergunta, inclusive, né? Na verdade, o que eu escrevi lá é o seguinte, veja bem, quando a polícia chegou lá no dia da morte da Raquel, eles conduziram o Romero para a delegacia, né? O Romero tinha um álibi muito bom,
né? Ele não estava na cena do crime, ele comprovou isso, que não estava, e realmente não estava na cena do crime, ele pagou alguém para fazer, né? Então ele não tinha como ficar preso. E a polícia liberou ele, e ele não confessou crime nenhum, né? Se ele tivesse confessado, ele estaria preso, né? Se tivesse uma unha de pendência, ele também não sairia de lá, né? Como não tinha como segurar ele preso, a polícia o soltou, né? Isso aconteceu no dia. Quando foi, nós achamos a Raquel, eram umas 8 e pouco, até 9 horas. 9 horas saiu uma matéria dizendo o seguinte: a filha de deputado é encontrada morta a tiros e o marido confessa que foi um feminicídio. Isso é mentira, né? Uma mentira deslavada. E essas pessoas que fazem essas mentiras não são punidas, entendeu? E ainda acusam outros de fazer mentiras, né? Quando o Romero foi conduzido à delegacia e foi liberado, eles disseram que o Romero, genro de deputado, é preso e confessa o crime de feminicídio. Mentira, né? Isso é mentira, absurda. Depois saiu uma matéria que eu tinha matado a minha filha, tá? Dizendo que o deputado matou a filha dele, né? Isso tudo é mentira, entre outras mentiras que saíram. Eu não aguentei aquilo e fiz uma postagem, não da maneira como você falou, mas a postagem dizia o seguinte: o meu genro não foi preso e não confessou crime algum, assim como eu também não matei a minha filha. Respeitem a nossa dor, seus desgraçados. Essa é a postagem. Ela está lá. Para quem quiser ver, ela está lá no X, né, que é o Twitter. Está lá para quem quiser ver. Eu não apaguei ela justamente por isso. Eu já vi um camarada em São Paulo fazendo uma reportagem dizendo que eu tinha dito que o Romero era acima de qualquer suspeita, que defendeu o genro, que não sei o quê. Gente, isso é mentira. É só você ler a postagem. Você vai ver que eu estou falando, estou condenando mentiras que estavam falando sobre o caso. O Romero não tinha sido preso, ele não tinha confessado e eu não tinha matado a minha filha. E ela não tinha sido morta a tiros. Foi isso que eu fiz na minha postagem. A mídia pegou isso e coloca agora como se eu tivesse defendido ele. E no dia que eu falei que o Romero estava lá em casa porque nós desconfiávamos dele, mas que não podíamos deixar ele longe de nós, porque nós queríamos realmente uma solução para o caso, aí colocaram como se eu estivesse me redimindo daquilo, entendeu? Tudo sem falar com nós, tudo sem pegar informações, mentindo descaradamente. Então é isso que eu fico assim, pensando até onde que a gente vai ir com esse tipo de coisa, entendeu? Mas também, graças a Deus, o caso foi resolvido. Nós seguramos ele sim até o último momento para que a polícia pudesse pegá-lo, porque senão também até hoje ele está sendo procurado, porque eu acho que ele seria um cara difícil de capturar se ele entrasse no mato, alguma coisa assim, né? E graças a Deus está tudo resolvido em partes, né? Porque a nossa filha não retorna. Essa postagem foi uma orientação da polícia para manter ele por perto? Não uma orientação direta, mas indiretamente sim. Quando a polícia falava assim, eu não descarto nenhum, nós vamos soltar ele, mas não tem nada descartado, né? Então, obviamente, alguma coisa eles sabiam, né? Que não podiam falar, nós não podemos falar para você, mas tem algumas coisas acontecendo aqui, fica tranquilo aí e tal. E eu sempre, quando eu falava com a polícia, também botava a imagem dele, ou dizia, olha, ele está aqui comigo e tal, né? Sempre tentando segurá-lo por perto. E como foi forçadamente ter essa tolerância para não deixar ele, que era o possível, né, assassino? Foi terrível, mas não foi forçada, entende? Porque até então nós não sabíamos que era ele. Enquanto nós não pegássemos o cara que fez, a gente não sabia quem era. Eu não desconfiava só dele. Eu desconfiava dele, desconfiava dos meus vizinhos, desconfiava dos meus funcionários, desconfiava de todo mundo. Porque você tá num lugar distante, certo? Uma pessoa chega para roubar. Como que essa pessoa foi roubar logo na Raquel, sabendo que ela estava sozinha, né? Tinha tantas outras casas que ela podia ter assaltado, foi assaltar aquela. Então, tipo assim, na nossa cabeça passava um monte de coisa. E nós não tínhamos certeza que era ele. Nós só tivemos certeza que era ele quando a polícia veio buscar ele. Mas aí, a polícia já com tudo resolvido. O irmão dele tinha confessado, nós não sabíamos nada, né? Quando a polícia chegou, já chegou e pegou ele. Graças a Deus. Deputado, só para confirmar, a esposa do senhor é a mãe da Raquel? Sim, senhor. Como tá, quero pedir licença para o senhor para perguntar, como tá o coração da mãe nesse momento? Da mãe, nossa, tá tudo em frangalhos, meu irmão. Tá tudo dilacerado. Nós perdemos um dos nossos maiores tesouros, né? Nós temos 3 filhos e esses 3 filhos que nós temos para nós, ele significa tudo. A Raquel é um menino diferente do que a sociedade de hoje prega como, sei lá,
É uma menina diferenciada, ela não tinha problema com ninguém, não tinha inimizade com ninguém, todo mundo amava ela, né? Muitas pessoas que não gostavam de mim por causa da minha ignorância, né, amavam a Raquel, né? Então, assim, a Raquel era um dos nossos maiores tesouros, assim como os outros dois também são, mas ela era especial, né? Todo mundo sabia disso. E perder ela para nós realmente é como perder um pedaço da nossa vida, né? Eu tenho certeza que um dia eu vou ver a Raquel novamente, né? Essa é a promessa que Nosso Senhor nos deixou, eu vou ver ela novamente, né? Mas até lá, o nosso sofrimento vai ser constante. A família tem, digamos assim, se abraçado para suportar esse luto? Com certeza, todos juntos, sempre. Do dia que aconteceu até o dia que nós viemos embora, que foi na segunda-feira passada, lá no meu sítio, não ficou um dia sem ninguém. Pelo contrário, sempre cheio de gente, né? Tanto da família como vizinhos, amigos, o tempo todo, né? E aqui em Cuiabá também não foi diferente. Nós chegamos aqui e as pessoas daqui começaram também a nos visitar. E para nós é um prazer, porque não tem palavras para esse momento. Você nunca vai ter uma palavra de conforto, né? Mas a pessoa mostrando que é companheiro, isso é bom demais. Conforta muito. Deputado, e falar sobre violência contra a mulher, não tem como não falar sobre política, né? O senhor apresentou um projeto na Assembleia que permite o porte de arma para mulher ameaçada. Depois dessa análise sobre essa situação, sobre a violência contra a mulher de uma maneira ainda mais de perto, infelizmente, o senhor pretende levar isso a nível federal, através de um deputado federal, ampliar o debate, vamos dizer assim? Com certeza, nós já fizemos isso. Eu acho até que já tem um projeto lá, mas eu não tenho certeza plena, então tem que ver. Mas é assim, ó, se a minha filha tivesse o direito de se defender, com certeza nós não estaríamos chorando por ela hoje. Se a minha filha tivesse o direito de ter na cintura um revólver, uma pistola, quando esse camarada foi nela com uma faca, com certeza ela tinha se defendido à altura. É impossível que uma mulher possa se defender de um homem com uma faca na mão, entende? A covardia é muito grande, né? Agora, se ela tiver uma pistola na cintura, com certeza ela pode se defender. Aconteceu um caso em Lucas do Rio Verde, em frente à rodoviária, todo mundo vendo. O camarada chegou com uma faca, pegou a mulher e matou ela, esfaqueou ela na frente de todo mundo ali na rodoviária e virou as costas e foi embora. Se aquela mulher tivesse o direito de defender a sua própria vida usando uma arma de fogo, com certeza não era a mãe dela que estaria chorando como a minha esposa está chorando hoje. Lá em São Paulo aconteceu a mesma coisa. Se você pegar o vídeo da mulher em Lucas do Rio Verde e aquela mulher de São Paulo, você vai ver que até a abordagem do cara foi igual. Só que a diferença lá em São Paulo é que um vizinho da vítima era CAC e ele tinha porte de arma. E quando ele viu que o cara investiu na mulher, ele eliminou a ameaça, que era o cidadão que ia matar aquela mulher, e a mulher está viva. Então, se a minha filha tivesse tido o direito de defender a sua própria vida com uma arma de fogo, com certeza ela estaria viva hoje, eu não tenho dúvida disso. E por isso nós vamos brigar sim. Esse projeto meu, ele não diz sobre o porte de arma, ele diz sobre o reconhecimento de risco, que o nosso Estatuto do Desarmamento, ele tem, um dos primeiros itens do Estatuto é que se tiver o reconhecimento da efetiva necessidade, né, que você corre risco de vida, você pode buscar o seu porte de arma diante de toda a legislação que está posta para que isso aconteça. Né? Então isso vai dar sim um passo importante para as mulheres que têm, principalmente as que têm medida protetiva, porque o que adianta para uma mulher, Raquel, vamos falar da Raquel, qual segurança o Estado deu para minha filha? Mesmo que ela tivesse pedido. Mesmo que ela tivesse com medida protetiva, se tivesse 10 boletins de ocorrência, ou isso, aquilo, tal. Qual a segurança? Uma vez que a força policial está a 100 km de distância. Dá tempo do cara fazer quanta coisa. Ele matou ela num dia, nós vamos achar só no outro dia. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem que ter o direito de se autodefender. Isso é um direito constitucional, inclusive. Ele está na nossa Constituição. Você tem o direito de defender a sua vida. Por isso que existe a legítima defesa, né? Mas se você não tiver uma arma para fazer isso, você não vai conseguir. A Raquel, deputado, ela era boa de tiro, sabia atirar, conseguiria se defender ali naquele momento? Olha, a Raquel era muito boa de tiro, sim. Mas a pessoa, para portar uma arma, seja a Raquel, seja quem for, ela tem que ser boa de tiro. Você só consegue ter uma arma se você fizer os cursos. Se você não fizer curso para você aprender a atirar, é que nem você tirar CNH. Se você não fizer um curso para dirigir o carro, se você não fizer aulas para você dirigir ele muito bem e poder seguir as regras de trânsito, você não vai tirar a carteira. A arma é a mesma coisa. Ninguém vai ter uma arma se não souber atirar.
Então, deputado, se ela tivesse ali com uma arma na hora, o mandante não teria chance ali de O assassino não teria matado ela, duvido. Bastava ela puxar. Né? Bastava ela puxar a arma e dar um tiro nele. E, deputado, a polícia, ao longo de todo esse caso, notou que o Romero tentou ali forçar um álibi para não relacionar ele com o crime, né? Inclusive, ele esteve nesse período de álibi falso, com a família do senhor. Como foi esse momento que vocês estiveram juntos, almoçaram? Foi normal, ali não tinha acontecido nada, não tinha problema nenhum. E foi o que eu relatei no começo aqui. Ele estava com a Raquel, com as crianças, nós almoçamos juntos e tudo bem, foi normal. Nem desconfiávamos que isso ia acontecer. Se a gente desconfiasse, ela não tinha morrido. Então, tipo assim, o álibi que ele criou foi no dia da morte. Quando ele levou as crianças para Itapurá, mandou o irmão dele fazer o serviço. E ele foi para Itapurá e ficou tirando fotos, gravando, onde ele foi e tudo, ele sabia que tinha câmeras, ele criou um álibi para mostrar que ele não estava na cena do crime, entendeu? Agora, nós almoçar com ele era normal, almoçamos com ele, com a Raquel, com as crianças, como fazíamos sempre. E ele não deu nenhum sinal de algo errado? Foi um bom dissimulador? Ele foi o maior dissimulador que você pode imaginar. Eu repito aqui, não deu nenhum sinal de nada, pelo contrário. Os sinais que ele dava era de que estava tudo bem e que tudo ia correr bem. Deputado, o senhor, né, passou o último dia em vida, né, com a sua filha. Eu queria que o senhor, se puder descrever, assim, o que vocês fizeram, como que foram esses últimos momentos, né, que são as últimas memórias que o senhor teve junto dela. Foi magnífico. Acho que vamos levar isso para a nossa eternidade também, né? De manhã cedo ela estava lá no sítio, ela tirou leite conosco lá, né? Foi mexer com os queijos dela. Depois do almoço, almoçamos junto, como acabei de falar. Depois do almoço ela foi se arrumar, porque ela estava toda eufórica que ia expor os queijos dela aqui em Cuiabá, né? Ela iria lá em Livramento, eu acho que o Dr. Silas, alguma coisa assim, que é outro queijeiro aqui. E aí à noite jantamos juntos, né? Foi um dia espetacular, vai ficar na nossa memória para sempre. E o senhor foi quem encontrou a Raquel na casa dela? Ou o senhor ficou preocupado e decidiu ir até a residência dela? Ou o senhor já tinha combinado de encontrá-la naquele dia? Ela ia vir tirar o leite de manhã cedo, né? Aí ela não apareceu. Ela sempre vinha por volta até no máximo 7 horas, ela já estava tirando leite. Ela não apareceu de manhã cedo. Eu fui para a vila, a mãe dela ficou em casa. E a mãe dela começou a ficar preocupada, ela começou a demorar. E ela começou a mandar mensagens, né, para a Raquel. Só que a Raquel não respondia. Aumentou a preocupação dela. Aí, conforme aumentou a preocupação dela, ela pediu para o vizinho, que foi lá arrumar o ar-condicionado, para que ele levasse ela até a casa da Raquel. E ela e o meu filho mais novo, o Felipe, quando ela chegou lá, achou a Raquel morta. E aí foi atrás de mim, desesperada. E aí nós nos encontramos na vila e retornamos até a casa da Raquel, aí eu cheguei e encontrei ela realmente morta. O senhor se lembra do sentimento que o senhor teve ao ver aquela cena? Eu me lembro, mas não consigo te falar. Eu lembro do sentimento que eu nunca senti na vida e tenho ele até hoje. Não sei se vai passar, mas eu não consigo expressar para você o que é. Deputado, para a gente encerrar esse papo longo, o Romero, na véspera do crime, ele viajou com as crianças. Ele tinha esse hábito de viajar com as crianças, e como ele era enquanto pai? Ele era um bom pai. Ele viajava com as crianças, levava para pescar, já falei para você. Tinha dias ele ficar 3, 4 dias na beira do rio com o Pedrinho, fazia acampamento, né? Montava barraquinha, né? Para ele poder ficar lá pescando. O Pedrinho gosta muito de pescar. Era um cara normal, cara. Não tinha nada que você falasse assim, não, peraí, eu tô desconfiado que o Romero vai fazer uma gargada aqui. Não tinha isso, né? Era um cara normal. Por isso eu falo para as pessoas, você não vai saber, você tem que cuidar ao máximo, conviver o máximo, ser o máximo família que puder ser. Quando eu falo ser família, é ser amigo mesmo, andar junto, ver tudo, porque a pessoa não vai perceber. Isso é um fato, hoje eu noto. Se a pessoa percebesse, não acontecia. Isso é a coisa mais lógica do mundo. Se você percebe, você acha que se eu percebesse alguma coisa, minha filha ia estar morta? Ou se ela percebesse alguma coisa, ia se matar?
Entende? Não tem. Se você, essa coisa de você percebeu. Agora aparece um monte de gente aí dizendo que sabia tudo. Né? Tem gente dizendo que ele batia nela, dizendo isso, dizendo aquilo, dizendo... Mas, e aí? Teve uma pessoa que falou pra mim assim, eu podia ter evitado isso aqui. Como que você fala um trem desse? Você podia ter evitado e não evitou, então você deixou minha filha morrer? Entendeu? Então assim, cara, esse negócio de você sabia, você imaginava, cara, isso é um absurdo, porque se você imaginasse ou se você soubesse, não acontecia. É até uma banalização de um caso tão grave. É uma coisa, uma idiotice, né? Repito, você acha que se eu desconfiasse alguma coisa, minha filha, eu não ia proteger ela? Que isso? Deputado, quero agradecer ao senhor pela disponibilidade e também pela coragem de dar a entrevista nesse momento tão difícil, abrir a situação familiar que o senhor está vivendo para nós, para a cidade. Foi um prazer receber o senhor aqui hoje. Obrigado. Vitória. O Mídia News agradece, a gente fica feliz do senhor ter comparecido aqui, tirado um tempinho, né, para falar com a gente. E, enfim, né, o máximo de conforto aí para sua família nesse momento. Obrigado. Eu agradeço muito, é sempre um prazer vir aqui, tá? Obrigado. Obrigada.